estamos falando de uma São Paulo recuada, daí do fim dos anos 50. E a gente precisa lembrar, quando fala disso, que São Paulo, naquela altura, não tinha muito mais que 3,5 milhões de habitantes, né? Se você considerasse o centro da cidade, ele era uma cidade visual, né? No sentido de que você realmente, os atores principais dessa cidade eram conhecidos, quer dizer, ou eles tinham estudado em algum colégio público, como eu, que tinha estudado no Caetano de Campos, né? Ou tinha se estudado no Rio Branco, no Mackenzie. Estudei no Dante Alighieri e de lá fui expulso também. Porque o professor de português deu nota 10 para minha redação, mas disse, mas ao mesmo tempo, isso é obra de um tarado. Então me expulsou de lá. O aparato educacional da cidade era muito menor que hoje, né? E para aí confluíam os filhos da pequena elite paulistana. Havia muito naquele tempo os alunos que estudavam aqui, distantes da família, que moravam no interior e às vezes mesmo em outro estado. Era o caso do Piva. Nasci em São Paulo e fui morar na fazenda. Meu pai tinha fazenda quando eu era garoto, né? Eu vivi 10 anos em fazenda. Curioso que quem trazia as pessoas normalmente era o Piva, né? Ele que descobria, né? Tipo, chegado em Florianópolis, olha, eu conheci um cara que é um verdadeiro beatnik, Rodrigo Diaro. Eu depois viajei e voltei para o sul, fiquei mais no Rio, no Rio de Janeiro, e volto a São Paulo com 2 guias muito específicos, Roberto Piva e Cláudio Willer. O Maltner é conhecido nesse tempo. Eu me lembro do Maltner muito bem, porque, curioso que ele sempre teve esse lado performático de subverter os propósitos de uma reunião, por exemplo. Houve uma ocasião, uma leitura, acho que, se eu não estou muito enganado, teria sido no auditório do Instituto Brasileiro de Filosofia, ali na 24 de maio. E era uma coisa muito séria, todo mundo discutindo coisas sérias, poesia, filosofia, e ele pede a palavra e faz uma proclamação, né, dos princípios anárquicos, do caos, né? Fui vestido de terno preto, Jânio Quadros tinha sido eleito na época, e eles queriam mostrar que eles eram bichos, à vontade e tal, e eu, assim, falei de Jesus de Nazaré, imitei o Jânio, foi uma loucura. Eu acabei conhecendo, acho que Piva primeiro, depois Willer, enfim, num tempo muito curto, num pequeno espaço de tempo, nós estávamos todos muito íntimos, né? Eu queria ser um anjo de Piero della Francesca, Beatriz esfaqueada num beco escuro, Dante tocando piano ao crepúsculo. Eu penso na vida, sou reclamado pela contemplação. Olho desconsolado o contorno das coisas, copulando no caos. Eu reclamo uma lenda instantânea para o meu mar morto. Tempo e espaço pousam no meu antebraço como um ídolo. Há um osso carregando uma dentadura. Eu vejo Lautréamont num sonho nas escadas de Santa Cecília. Ele me espera no Largo do Aroche, no ombro de um santuário. Hoje pela manhã as árvores estavam em coma. Meu amor cuspia brasas nas bundas dos loucos. Havia tinteiros, medalhas, esqueletos vidrados, flocos, dálias, explodindo no cu ensanguentado dos órfãos. Meninos visionários, arcanjos de subúrbio, entranhas em êxtase, alfinetados nos mitórios atômicos. Minha loucura atinge a extensão de uma alameda. As árvores lançam panfletos contra o céu cinza. Pouca gente, era tudo muito hierarquizado. Era uma cidade aprazível, agradável, o trânsito já era ruim. E condução já era demorada, não tem essa diferença toda. Ainda existia o febricitante do calor da pamonha de milho na esquina de São João, que é o emblema de toda uma cidade desaparecida, ainda com algo daquilo que Geraldo Marcant chamava de Buda Paula, uma cidade labiríntica, cheia de lugares singulares.
essa é uma cidade de imigração. Você vê no nosso grupo, quer dizer, você tem judeus alemães, você tem italianos, espanhóis, você entende? Portanto, a cidade é sim e defendia muito essa sua tradição internacionalista. Apesar de nós sermos chamados, especialmente pelos cariocas, né, de um pouco provincianos. Então, e é verdade, nós somos provincianos, sim, mas nós somos uma união curiosa de um certo cosmopolitismo com o provincianismo. Isso é São Paulo. A vida de São Paulo convergia muito naquele pedaço, porque era Quarteirão, que era São Luís, e a 7 de Abril paralela, que era onde tinha o museu, o MASP, a Cinemateca, mais alguns bares, não é? Era uma cidade mais relaxada, no sentido que você não vivia tenso como hoje. Você falando marginal, agora o que é que você evoca? É o traficante, é o bandido, é o antissocial. Não era nada disso, era uma espécie de lumpen que se formava, né? Ainda lírico, ainda arrabaldeiro. Eu tinha um menino chamado Lee, que roubava uma motocicleta, tal, aquela coisa toda. Traficava e sabia Baudelaire de cor, entre outros autores. A gente, por exemplo. E tinha muitos, não era um só. Né? Ainda tinha uma certa diversidade, um certo particularismo, né, nos tipos humanos. E você via nas periferias aqueles garotos ainda com aqueles rostos rurais, dourados, queimados em sol, né? Agora é uma pálida criminalidade. São pálidos criminaloides que perambulam como zumbis, né? E não sabem nem seu lugar no planeta, nem no universo, em lugar nenhum. Tinha um clima um pouco de Morávia, do primeiro Pasolini. Forza ragazzi, tutti in palude. Oh, aspetta un momento. Guarda che è meglio che se mettiamo d'accordo prima. Ci avete fatto perdere la giornata, 10 sacchi a testa ce li devi dare. Avevamo fatto venire la roba. Ah, ma fidala, ce la fa con ragazzi bravi. No, voglio proprio vedere. Te piglio in parola, sa? Cammina. Brava. Oh, manco un sordo. Se divertimos e dopo tira. È regolare, no? Quantas vezes nós íamos naquele fundão do Morumbi, nos perdíamos lá e entrávamos numa ruela às 4, 5 horas da manhã e não conseguíamos sair, não porque o bairro fosse tão difícil de ser, percorrido, mas é porque nós também, a essa altura, tínhamos bebido tanto que nós não conseguíamos sair das próprias casas, se estivéssemos nelas. Mas, mais de uma vez fomos achados por carro da polícia e que nos tratava muito bem e nos comboiava até um lugar onde a gente pudesse voltar. Evidentemente que o que havia de interessante em São Paulo, em certa medida, nós construímos. Sim. Justamente pela capacidade de agrupar pessoas, de nós interessar por pessoas e por lugares, quer dizer, qualquer cidade, olha, até Paris, que é linda, pode ser um saco e pode não acontecer nada. Como pode... Ou pode acontecer muita coisa, dependendo do que você fizer nela e da sua capacidade de enxergar. Nós nos divertíamos muito, nós tínhamos surpresas, iluminações maravilhosas. Eu comparo, brincando algumas vezes, mas no fundo muito sério, o decor do ambiente todo com o Boulevard do Crime, do Marcel Carné. Era uma cidade gostosa, agora, de uma caretice insuportável. Realmente havia uma situação de confinamento do sexo, até 60 por aí, tinha zona, então tinha 2 tipos de mulher. A mulher que você namorava ou iria noivar e que até casar você não fazia nada, ou fazia pouca coisa, ou fazia, digamos, variações sobre o tema, não é? Coisas periféricas. E as mulheres que faziam sexo e que estavam na zona, quer dizer, uma coisa absurda. Tinha moralismo, como vocês viram, mas ainda não tinha massificação. Então a pessoa, o lixeiro mais pobre, ele tinha uma dignidade, ele tinha, né? Toda a cidade é necrópole, é cemitério.
O homem é o único animal que armazena seus mortos, né? Quer dizer, fica empilhando o morto e a cidade tem que ficar em torno para ficar velando aqueles mortos todos e tal, né? A figura do Vicente realmente merece muito ser recordada. E da Dora Ferreira da Silva, a mulher dele, hoje viúva dele, uma extraordinária poeta. Uma das coisas que o Vicente fez foi jamais ter tido paciência com a academia. Quer dizer, ele era um anti-acadêmico por definição, jamais foi aceito na Faculdade de Filosofia, né? Tentou, num certo momento, ser professor, do mesmo modo como aconteceu com Oswald de Andrade, né? Eu fui descoberto pelo Paulo Bonfim, Guilherme de Almeida e Vicente Pereira da Silva, do qual Oswald de Andrade disse que era o único pensador brasileiro. Eu privei bastante com o Vicente. Um homem, como sabemos, extraordinário, muito dotado de sabedoria. Ele lia e estudava Heidegger, né, intensamente. Ele se correspondeu com Heidegger, né? Ele, como todo bom heideggeriano, como Heidegger, foi nazista e depois, arrependido, já era democrata. E um homem que era um grande sedutor, no melhor sentido que se possa pensar, o sedutor como uma categoria do romantismo alemão, ou o sedutor como nós estávamos falando agora há pouco, no Pasolini, né? Era uma pessoa cujo conhecimento, cujo contato, entendeu? Era tão forte, né? Que um jovem, como nós éramos naquela ocasião jovens, jamais podia passar por isso sem sair profundamente marcado, né? E ele, na época, 58, né? Tinha uma revista filosófica seríssima, Diálogo, onde só se publicavam as pessoas já consagradas. E, de repente, uma pessoa de 17 anos apareceu com o texto. Ele disse ao William Flusser que eu era o Zaratustra. Ele é super importante, e adora a Ferreira da Silva, né? Ele professava o ócio, né, como uma principal categoria do espírito, quer dizer, o que era uma coisa que mexia muito com uma cidade fabril que São Paulo era nesse momento, quer dizer, toda a mitologia de São Paulo era a mitologia do trabalho, né? O que havia era uma valorização ao trânsito do trabalho. E o Vicente fazia exatamente o contrário, quer dizer, o Vicente representava o ócio, né, a fruição, né, o prazer intelectual. Então, a casa dele era muito isso, quer dizer, era a casa onde você não tinha horário do trabalho. Se você fosse à tarde, ele estava lá. Eu, para vir aqui na casa do Vicente, eu descia de ônibus a Brigadeiro, descia ali no ponto, atravessava, vinha aqui, onde fazíamos leituras de Mircea Eliade, Heidegger. Era realmente um privilégio raro, quer dizer, era efetivamente um privilégio poder contar com uma pessoa dessa no processo de formação. Quer dizer, nós éramos jovens em busca, né, do seu caminho, quer dizer, então aquilo eram experiências de formação. Quer dizer, e isso fazia com que a gente perfilasse um inconformismo radical em relação a tudo, né, que não tivesse um compromisso visceral com a vida. Né? Nós estávamos mergulhados até o pescoço. E a nossa experimentação não tinha limites. Permessivà nella città dolente, permessivà per la diversa via, permessivà tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecimi la divina potestade, la somma sapienza del primo amore. Então eu faria isso aí com você filmando aquela estátua que é do Bruno Jorge, né? Cheio de merda em volta, que dá uma ideia limitada, porém explícita do inferno, né? Porque eu gostava desde pequeno do Dante e tive a oportunidade de fazer o curso com Edoardo Bizzarri, que era o adido cultural da Itália em São Paulo, tradutor do nosso Guimarães Rosa para o italiano. Ele, 58, 59, 60. 58 foi para o inferno, 59 foi para o purgatório e 60 foi para o paradiso. Então eu fiz uma faculdade de Dante com ele, praticamente. Eu estudava e tinha uma grande admiração por San Juan de la Cruz, o místico espanhol. Mas a paixão, por exemplo, mais Garcia Lorca do que Arthur. Rimbaud eu gostava muito. Porque eu não gosto da frieza gélia, tipo James Joyce, gosto de Mallarmé, os formalistas, eu sempre tive um problema, né? Eu vi listas
de principais poetas do século XX, invariavelmente colocando Eliot em primeiro lugar. Se fosse para catalogar maior poeta, eu colocava mais fichas em Fernando Pessoa. Era o grande poeta, provavelmente para todo mundo. Quer dizer, quem escrevesse no Brasil nos anos 50 e 60, quem fizesse poesia, com 90% de chance, ia começar impelido por ser um leitor de Fernando Pessoa, principalmente de Álvaro de Campos. Quem, dentre a hierarquia dos anjos, me ouviria se eu por ele chamasse? E mesmo se eu gritasse, e um deles me escutasse, e viesse ao meu encontro e me abraçasse, eu derreteria perante o seu ser mais forte, porque todo anjo é terrível e a beleza é apenas o início do terrível. É Rilke. Rilke. Porque meu pai logo... Eu falo 6 idiomas, então eu aprendi alemão antes de português, né? Então, já de criança, ele recitava Goethe, de Fausto, só a parte de Mefistófeles. Porque tudo que existe merece ser destruído. Me lembro disso. Literatura brasileira eu adoro. Augusto dos Anjos. Eu tinha, por exemplo, mais interesse, digamos, por Murilo Mendes, por Jorge de Lima, para falar dos brasileiros. Raul de Leone, Luz Mediterrânea. Murilo Mendes e Jorge de Lima, 2 poetas que continuam sendo poetas da maior importância para mim. Tem o grandioso, maravilhoso Jorge de Lima, que o céu jamais me dê a tentação funesta de adormecer ao léu na lomba da floresta, onde há visgo, onde certa erva sucosa e fria, carnívora de certo sono nos espia. E tem o Murilo Mendes, que é um outro gênio que ninguém fala, porque não é da turma. Monteiro Lobato, esse é o principal. Eu diria que Monteiro Lobato, depois dos Evangelhos. Eu acho que nós tivemos uma influência muito mais forte dos poetas de fora, né? Especialmente, no meu caso, os românticos alemães, pelos quais eu me interessei muito, etc. Nos anos 50 e 60, você tem uma série de rebeliões juvenis, Angry Young Man, Beat e tudo isso, e um momento na França que vestiu a camisa do existencialismo, independentemente de ter algo a ver filosoficamente. Então, eu acho que muita gente se sentia na obrigação de ler Sartre e ler Camus, que sob certos aspectos teria muito mais a dizer, mas as pessoas, de uma forma vaga, difusa, quer dizer, isso falando do ambiente cultural e do pessoal mais jovem, achavam que deviam se identificar com isso, ou vestir também aquela camisa, ou aquele pullover, né, no caso, e eu acho que muita gente foi ao Sartre em função disso. No aeroporto de Congonhas, chegando a São Paulo, Jean-Paul Sartre, em companhia de sua esposa, a escritora Simone de Beauvoir. Mas ele esteve aqui e estava cercado pela turma da USP, né? E ele não visitou a turma contracultural, que era Vicente Ferreira da Silva, ele só visitou os estruturalistas. Foi eu, Zé Celso, Salinas, e fomos assistir e tal, conversamos com ele depois. Nós fomos no Cultura Artística, que era o Sartre e a Simone, com o Bento Prado, e fomos, eu e o Piva, no João Caetano. Eu até tenho um texto meu que eu comento que São Paulo, naquele tempo, era tão pequena que cabia toda no Cultura Artística, no João Caetano, porque, de fato, estava todo mundo lá, né? E cabe uma pergunta, então, já que ele esteve em Cuba. Crê, segundo os círculos de todo o mundo, alguns círculos, que Fidel Castro teria desvirtuado a finalidade da Revolução Cubana? O João Ponsardi fará uma conferência coletiva hoje. Para os telespectadores, apenas Ele está muito fatigado. Vous avez oui, vous croyez que Fidel Castro a changé les pratiques, disons, de la révolution cubaine? Si vous pensez ça. Depuis qu'il a changé. Qu'il a changé. Il va toujours dans le sens qu'il a fait. Oui. Il a changé. Il a changé les goûts. Absolument pas. La révolution cubaine continue son cours comme elle doit être. Et il n'y a aucune crainte de ce genre à avoir. Jean Ponsardi acha que a Revolução Cubana segue naturalmente o rumo que deveria seguir e somente esse
é que podia, somente esse rumo é que deve ser dado. E tudo o que Fidel Castro está fazendo é exatamente correto. Palavras de Jean Paul Sartre a São Paulo hoje. Quantos poetas já não estiveram aqui? Quantos já não escreveram sobre a ofuscante aniquilação diante desses dramáticos perfis minerais, quase natureza, reduzidos a não mais que montanha, tão perto da pedra original, barro anterior à forma, fronteira da mão que trabalha, do vento, da água. Neles ressoa ensandecida a voz do oco, do cavo, da fresta, os silvos do vento no silêncio matizado de sussurros. E agora, eu também sou dos que enxergam o informe, o monstruoso passado. Escultores do avesso os reduziram a isso. Os autores do cruel teorema que nos condena ao presente e repete que nada sabemos e nada vale a pena, pois passado e futuro só existem como passo para a informe eternidade. A custo, divisamos lá fora a realidade, logo ali, outro lugar onde existiremos menos ainda. Nós é que somos os fantasmas, e a solidez é o que está aí, nas ruínas, a dizer-nos que isto, nada, é tudo o que temos. E havia leituras na rua, mas sempre individuadas, sempre marcadas pela escolha, pela fortuna. E nós saímos, eu me lembro que nós lemos de uma enfiada só, enfim, um livro inteiro de San Juan de la Cruz, no boteco na Alameda Gretchen. Nós lemos justamente o Poeta em Nova York, nesse mesmo boteco, numa outra noite, Piva e Roberto e Décio Bar. Em 62, a Fatos e Fotos tem uma fotografia imensa, eu de óculos escuros, jaqueta de couro, pulseira de prata, que estava escrito autor dramático. E lendo Baudelaire do cemitério. Esse aqui da Consolação e o outro lá da Doutora Arnaldo. Acho que o Araçá e o outro. Porque a gente frequentava vários cemitérios. Porque trabalhávamos muito. Quer dizer, a gente fala, de repente, do lado boêmio, mas não é um lado, eram vasos intercomunicantes, porque o que parecia ser uma boemia era uma sede nossa, muito jovens, nós impregnarmos com as paixões, com vitais, com a grande torrente, enfim. Não é das ruas e dos caminhos. O que seria para Rio Blas de Santillana, as estradas de Espanha, seriam as ruas aqui, uma coisa que era indispensável como oxigênio. Agora, isso era sempre filtrado por um estudo, por uma poetização permanentes. E nós trocávamos, vivíamos trocando, mostrando os poemas uns com os outros, né? Você poderia, de um certo modo, refazer, né, enfim, o topos frequentado pela geração, se você marcar no mapa da época as livrarias que encontrava. Eu era muito devoto da Francesa e da Mestre Mestre. Da Francesa, onde ainda frequento com a mesma regularidade. A frequência a uma livraria como a Francesa era mais ou menos obrigatória. Obra completa do Artaud, que eu tenho, os primeiros volumes, eu comprava na livraria francesa à medida que era uma sintonia, não é? Uma atualização permanente. Seja porque nós temos ascendência italiana, quase todos nós, mas o fato, por exemplo, é que a loja de livro italiano e a livraria italiana era um dos poucos lugares onde você encontrava coisas que a gente não... Como a Mestre Ju tinha uma boa oferta de livros em espanhol. Então nós aprendemos também rapidamente o italiano, para poder ler as coisas que interessavam. E a Partenon era no primeiro andar de um prédio onde ficava a loja do livro italiano.
que era na Barão da Pitininga. E, para a produção em pocket americana, tinha um lugar espetacular na Ipiranga. Em frente da Praça da República, que era um hangar de livros, lembra-se como se chamava? Que eu não me lembro se chamava Palácio do Livro. É, o Palácio do Livro. Palácio do Livro. Longo, enorme, Longo, que tinha Palácio do tudo. Livro. Quer dizer, aquilo que hoje em dia chamam de shopping, livraria shopping, aquele Palácio do Livro já era isso. Era imenso. Como meu primeiro Jack Kerouac foi lá, meus primeiros Henry Miller em inglês foram lá. Nós temos que confessar, a gente roubava muito livro, né? Era uma atividade que é engraçado porque o grupo também tinha, obviamente era um grupo todo de esquerda, como naquela época costumava, mas havia os católicos também. E nem sequer os católicos mais ferrenhos, né, sentiam qualquer tipo de remorso em roubar livro, ao contrário. E eu era, acho que um pouco covarde demais e não tinha muita coragem de me dedicar a essa atividade no atacado. Eu era, assim, ali, um varejista de uma coisa ou outra. Mas havia atacadistas disso. Eu conheço bibliotecas importantes que foram feitas inteiras, né, sem a jaça e a impureza de um único livro comprado. Acho que todos eram furtados. Nós estamos falando da mesma pessoa. O pessoal aqui em São Paulo estava obcecado pelos surrealistas. O Piva curtia Breton, né? Breton era uma leitura canônica. Breton, Ginsberg. Eu tive muita, nessa época do Paranoia, muita influência do surrealismo e da Beat Generation. E sempre gostei muito do que se fez e do grande efeito que a Beat produziu em alguns de nós, especialmente no Roberto Piva e no Willer, né? Agora, o surrealismo também surge a partir de leituras que nós fazíamos no movimento, mas um fato importante é o seguinte: o Sérgio Lima, que havia passado uma temporada na França de pelo menos uns 2 anos, talvez mais, esse sim tinha um interesse muito especial pelo surrealismo e chegou lá a conviver com o grupo. O grupo já estava, evidentemente, muito diluído, mas tinha aquela presença aglutinadora, autoritária do Breton. O Breton, enfim, um grande autoritário. E o Sérgio conviveu com eles e, quando voltou para o Brasil, né, fez uma militância muito forte em relação à valorização desses procedimentos. Por exemplo, nós então passamos a praticar muito jogos surrealistas, que fazíamos com desenho também, não apenas com texto. Nós estávamos em 66, na Avenida Rio Branco, naquela ponte para que vai para Casa Verde, quando passou um caminhão de mudanças com um armário amarrado naquela carroceria e tal, e tinha um armário, um guarda-roupa, uma coisa assim, aberto e batendo as portas. E de dentro saía um lençol branco esvoaçante que pegava toda a carroceria do caminhão. Pois bem, um caminhão de mudanças, aquele lençol parecia filme do Orson Welles, O Processo, que naquele amarra aquelas estátuas todas de lençol branco, fica aquela coisa esvoaçante e tal. Aí o Michele gritou quando aquilo passou. Eram umas 4 horas da tarde, mais ou menos, ou 5. Falou: olha lá a alma do André Breton. No dia seguinte, eu abro o jornal Estado de São Paulo, tá lá, às 4h30, mais ou menos, horário de Brasília, falece em Paris o poeta André Breton, criador do surrealismo. E anos depois, eu pego um texto do Breton, se eu não me engano, o Terceiro Manifesto. Quer dizer, ele tinha morrido na mesma hora que nós estávamos vendo a alma dele passar rumo à Casa Verde, na Avenida Rio Branco. E anos depois eu leio num dos manifestos do Breton, se eu não me engano, o terceiro, onde ele diz: eu sempre digo aos meus amigos, quando eu morrer, leve-me para o cemitério num caminhão de mudanças. O lençol era a mortalha de Breton. Porque a gente chegava de bonde ali, na esquina da Consolação com a São Luís, descíamos a São Luís em direção à Biblioteca Municipal e aquele pequeno boulevard onde tinha os bares da época, né?
o Paribar, o Arpege. Eu frequentava Paribar, Barba Azul e Arpege, nos anos 60 na São Luís, né? Bebia-se muito. Nós éramos consumidores pesados de um vinho que metabolizava pela rótula, por algum lugar estranho, chamado Trapiche, era um vinho do sul de Minas. Nós bebíamos licor de anis, fogo paulista. E pior ainda, a mãe do Roberto Rogero fazia um licor de cassis, que era produzido provavelmente com groselha, era uma coisa terrível. Nós bebíamos no gargalo aquelas coisas. Eu tinha o meu partido já, esse desejo imenso de poder e potência. E nos bares eu não gostava muito. Eu achava que frequentar bar era derrilição, era desgaste. Eu sou seríssimo. O tempo todo estou trabalhando arduamente. Quando eu fui ver Dolce Vita, aliás, pela segunda vez, que Dolce Vita eu já tinha passado um pouco antes, mas quando eu fui ver pela segunda vez, das 7 vezes ou mais que eu devo ter visto, eu estava olhando aquelas festas e aquelas reuniões e pensando, eu estive nessas festas. Entende? Quer dizer, era aquilo acontecendo de verdade, né? As festas começavam às 9 da noite e terminavam às 4 da tarde do dia seguinte, quando a gente, enfim, começava a cair pelos cantos. Tenho lido ultimamente uma quantidade de textos, uma parte deles inspirados em Arthur, sobre teatro, e valorizando isso de levar a vida como se fosse teatro, ou seja, transformar a sua vida constantemente num espetáculo. Então a gente fazia isso. Eu acredito, voltando ao tema do mundo espiritual dos anos 50, é que havia isso. Há um pressentimento de que você veio a fim de fazer alguma coisa diferente. O comportamento era diferente, né? Você, de repente, você usava roupas esquisitas, porque você não tinha outras, primeiro, né? Depois você acrescentava com certa imaginação. O Rodrigo, com aquela cruz templária de madeira aqui, terno sem gravata e cruz templária e a barbinha, e o óculos, Ralph Camargo, com aquele cabelo precursor de hippie e a barba precursora do Solzhenitsyn, zelador do meu prédio, era proibido pelo síndico deixar entrar, e capotão preto. E por aí afora. Você passava em frente àqueles bares de mesa na calçada, todo mundo olhava assim. Agora, eu estava, particularmente, muito mais apaixonado pela vida admirável, pela cidade, pela noite de São Paulo. Nós saíamos ensandecidos de felicidade, porque a noite era bela, porque éramos jovens, porque a juventude nos odiava, porque nós éramos conscientes do presente dourado. Até 53 anos eu não via televisão, só li e cinema. E música. Filmes Bergman, Bresson, todo o expressionismo alemão. Brasileiro, via tudo, imagina, de Mazzaropi, Atlântida, Glauber Rocha, que é meu amigo influenciadíssimo, ele inclusive me diz, né? Se eu fosse me definir, eu diria que eu sou do caos com K, de Jorge Malter. Isto é, se o Jorge Malter permitir. Não quero que ninguém entenda nada de minha pessoa. Fui condenado nesse destino e tenho de cumprir. Eu vi tudo que passou do Fellini, Pasolini, Visconti, dos americanos. Novela Vague fantástica. Aqueles primos, o Katsankup do Truffaut lá, Os Incompreendidos. Aquele filme é fascinante, eu vi umas 8 vezes. E a programação japonesa era permanente, intensa, justamente no período
mais forte, né, do cinema japonês, me parece. O conhecimento do cinema japonês não é um dado da formação do pessoal que faz cinema no Rio de Janeiro e em outras capitais. Eu estava fazendo cursinho no ângulo e cabulava a aula. Um belo dia eu caí no Cine Niterói e estava passando o terceiro filme da trilogia Espada Diabólica, que é uma maravilha, de Tomoo Ushida. Então, foi uma revelação, foi um momento epifânico. Foi assim? Foi assim. Aí eu comecei a convidar pessoas para irem ao bairro japonês, até a gente ir toda semana ver o que tinha no Niterói. Eram 4 cinemas, Joia, Nikatsu e Nikkei. O Cine Niterói deve a parte ter acreditado, parte ponderável da sua receita de bilheteria 2. Né? Porque, por exemplo, Morte à Fera eu vi umas 8 vezes. Né? E enquanto você não levasse todos os amigos, né, você não dava por encerrada a sua missão, você se impunha a isso. Entendeu? Eu me lembro de pedir, na época, de pedir dinheiro em casa, assim, mas você vai, dessa vez. Não, eu vou assistir Morte à Fera. Mas como você vai assistir Morte à Fera? Você já foi 8 vezes, você passou a semana indo ver. Pois é, mas eu não consegui levar fulano de tal ainda, eu preciso levar. Quer dizer, a família não entendia. E era assim que a gente fazia. Nós víamos todas as coisas. Por quê? Porque aquilo entrava no nosso repertório de um modo tão visceral, né, que o fato de alguém não ter vivido aquilo o tornava, de um certo modo, né, um pouco distante, né, realmente distanciado de uma experiência vital. E nessa condição, muitas vezes, ele ficava prejudicado quando se tratava, por exemplo, do grupo celebrar em conjunto, né, a oportunidade privilegiada daquela experiência. Sequer ao que molesta renuncio. Abro a janela e colho o vento de frente, mas duvido. A substância não é esta, traços apenas, pedaços escolhidos. Antes me conhecia, havia vontade e um mal-estar por ficar só no escuro. Cuido agora da pele das maçãs, lavo os talos com cuidado, vejo bem o que é aberta. Tenho idade e perdido amigos, surdo o saber de si, que entanto é sombra, e a trago como a um cão. A maior parte das edições do Massal eram encomendadas, ele não tinha comercialização. Agora, de vez em quando, ele que queria publicar alguém. Ele chegou para mim um dia, uma noite, Willer, quero te publicar. O Masao Ono tinha esses gestos de querer, tinha esse entusiasmo. Ele introduziu um padrão gráfico que não existia. Naquele contexto do mercado editorial, o jeito dele diagramar e de convocar capistas era inovador e sempre teve aquela coisa da qualidade gráfica, mesmo em edições mais baratas. A importância do Masao é fundamental nesse período, porque o Masao acreditou no talento individual, nos grandes descobrimentos solitários. Foi Masao Ono. No passo familiar que trilho, suando palmo a palmo, fechado pela sombra dos edifícios, de 3 pisos, 3 infernos. Ninguém está para me saudar, nada encontro parecido com um desesperado abraço. Ninguém espera minha capa para fugir embuçado, nem flor da noite pendurada na trave a ruir, nem velas acesas, nem cavalos alveolados, com as narinas abertas como grandes crateras, nem tu, espada da morte, gládio oculto atrás de cada porta. Noite, dama de espadas, dama da forca. No passo familiar ninguém vem abraçar-me, mas aqui repouso, no beco sem liteira, diante de 3 paredes, rodeado de ladridos meu coração.
e vejo, ai que vejo, levantar-se a forca, decepar-se o porco, encerar-se a corda, piso cuidadoso a laje pegajosa, estalam todos os meus ossos. Sei que estou sozinho diante do adro, apagou-se toda a luminária, é a igreja dos enforcados. De 63 a 64, que foi a época dos lançamentos. Piva tinha acabado de lançar Paranoia. Eu lancei Anotações para um Apocalipse, o Piva Piazzas, em 64. Em 65 teve o livro do Décio Bar, No Temporal. Deus Acho da Morte, em 62. Caos, em 63. Em 64, eu não publiquei nada. Foi em 65 que saiu Narciso em Tarde Cinza, junto com o Vigarista Jorge, que juntamente com o meu primeiro compacto de protesto provocou a incursão da Lei de Segurança Nacional. O ideal seria cada um exemplar dos meus livros que fosse entregue pessoalmente. Uma ocasião, eu voltava de ônibus para Florianópolis e havia um grupo, os pinheiros, ônibus passando, e eu fiz uma chuva de exemplares, né? O que as pessoas pegavam. Você sabe que muitos anos depois eu conhecia uma pessoa que tinha um livro meu, que uma pessoa tirou pela janela do olho. Sabe? O autor. Você precisa ter uma obsessão compulsiva que eu escrevo para não virar serial killer e para me libertar dos demônios. Então, é nessa compulsão. Nós éramos contra a ideologia, contra os valores contidos, digamos assim, no beletrismo, contra o formalismo concretista, que nós achávamos cientificista já naquela época, né? E uma coisa cerebral. Não podíamos admitir de modo algum a cobrança de um inteligível pelas massas, de uma popularização da cultura, da forma como queria a esquerda ortodoxa, o partidão, não é? Porque a esquerda era muito burra, era stalinista, né? Então, Nietzsche, Freud, qualquer coisa, só a direita compreendia. Tanto que o Mário Schemberg me surpreendeu quando ele esvaziou o movimento do caos e disse: Nietzsche, Heidegger, isso é bobagem. O Kant é taoísmo. Imagina só. E lá fui eu para a quarta dimensão do Partido Comunista. Mas o resto era tudo muito dogmático. A gente fazia grandes escrachos para ridicularizar as coisas que a gente não gostava, né? Então, isso podia acontecer com exposições, podia acontecer com bienais, com coisas desse tipo, né? Isso aqui, que foi engraçado, 63, é o necrológio. E com gente muito minha amiga, né? Um manifesto assinado por um bando de gente, tinha o Décio Bar, o De Franceschi, o Renga, o Ruggiero. Isso aqui é a versão mimografada dos manifestos do Piva. Eu estava com o saco cheio de São Paulo, daquelas pessoas que se apresentavam, né? Tinha uns poetas muito cagados, uma coisa muito esquisita. Bom, no capítulo Manifestos há uns engraçadíssimos. Houve um que eu me lembro cujo nome era Bulis, Bilis e Bolas, né? Bulis, bilis e bolas. Nós convidamos todos a se entregarem à dissolução e ao desregramento. A vida não pode sucumbir no torniquete da consciência. A vida explode sempre no mais além. Abaixo as faculdades e que triunfem os maconheiros. É preciso não ter medo de deixar irromper a nossa alma fecal. Metodistas, psicólogos, advogados, engenheiros, estudantes, patrões, operários, químicos, cientistas. Contra a voz deve estar o espírito da juventude. E, sobretudo, o humor surrealista foi muito cultivado. Procuramos amigos que não sejam sérios, macumbeiros, os loucos confidentes, imperadores desterrados, freiras surdas, cafajestes com hemorroidas e todos que detestam os sonhos incolores da poesia das arcadas. Nós sabemos muito bem que a ternura de lacinhos é um luxo protozoário. Sede violentos como uma gastrite. Abaixo as borboletas douradas. Olhai o cintilante conteúdo das latrinas. A nossa batalha foi iniciada por Nero e se inspira nas palavras moribundas. Como são lindos os olhos deste idiota. E aí vai, por aí afora. Houve o golpe.
A maioria dos companheiros foi embora. O Jean Francisco atravessou a fronteira. E como eu era lá do Comitê Central, ou eu ia embora ou eles me encanavam. Agora, última delicadeza, a embaixada americana já estava me esperando. Eu me recolhi ao sul, né, de novo, muito até amargurado também, sentindo uma grande inutilidade. Olha, golpe de 64 foi um horror, mas nem em comparação com o ambiente depois de 68, aí sim. Porque aí você não podia sair, você estava num bar, os caras apareciam para te revistar e todo mundo podia ser preso a qualquer momento, né? Baixou um chumbo, né? Houve, eu me lembro, graves crises pessoais no final de 65, mas não tinha nada a ver diretamente com regime militar, mas foi uma época que a barra andou meio pesada, houve até suicídios. Então, em torno entre 64 e 68, quando recrudesce tudo a partir de 68, nós estávamos atingindo uma idade em que nós tínhamos que nos envolver com o trabalho, né? Eu acho que as opções de trabalho, de um lado, do outro lado, nós estávamos muitos nós nos casando e coisas desse tipo, ou tomando rumos nessa frente, estabilizando um pouco mais a vida. Isso provocou uma certa diáspora, como é natural. Nós tínhamos, pela exigência conosco mesmo, em relação a um estado de pureza infernal quase, em que você não condescendia com aquilo que tudo à nossa volta supunha uma falsidade ideológica intrínseca, como a universidade, como a mídia. Agora, o que você nota é o seguinte, quer dizer, realmente, isso coincide também com o momento em que a crítica e o jornalismo literário praticamente desaparece, perde qualidade, perde fortemente qualidade. Eu acho que tem tudo isso misturado. Agora, eu diria que os concretos realmente perceberam o poder fundamental da mídia, que era muito importante estar na mídia. Quer dizer, o país se massificava fortemente, né? Era o momento em que a música popular brasileira era o grande veículo da cultura brasileira, um certo tipo de teatro, etc. e tal. Nós nos mantivemos absolutamente distantes disso. Havia um orgulho de dizer não. O grande não. Era, isto sim, você passar o fogo, incendiar a alma mais próxima. Então, o indivíduo mais próximo era mais importante do que uma academia hipotética, do que você distribuir os teus livros entre os exegetas. Nós nunca funcionamos como um lobby, não é verdade? Eu nunca fui de panela alguma, sempre um franco atirador, sempre um anarquista individualista, né? É muito difícil você, agora que com a nova geração, está abrindo a imprensa para esse tipo de poesia, esse tipo de colocação, esse tipo de aventura, né? Muito obrigado. Eu perdi a mala onde estavam os poemas que eu ia ler e recitar hoje. Então eu vou improvisar, e improvisar é facílimo porque eu estou reunido pela própria poesia aqui. Você roubou minha paz, e com você eu vivo a sofrer. Sem você vou sofrer muito mais. E você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer. Sem você vou sofrer muito mais. E já não é amor, já não é paixão. O que eu sinto por você é obsessão. Despedindo.
Piva e o Décio Bar. Se eu diria, por exemplo, falando em produção, em obra, além, evidentemente, do Piva, do Willer, do Carlos Felipe Moisés, enfim, vários outros, Álvaro Alves de Faria, fez parte do grupo, Eduardo Alves da Costa, Lindolf Bell, Décio Bar, que escreveu, que morreu muito cedo, mas deixou coisas interessantes. E fora da literatura, da poesia, nós temos gente muito importante em música, não sei se longe, podemos falar do Maltner, em arte plástica, várias pessoas que, enfim, conviveram conosco e que se transformaram em produtores importantes, em cinema. Nós nunca tivemos excludências de natureza ideológica, quer dizer, era um grupo onde existem, né, para falar de novo de uma arte plástica importantíssima como Wesley de Equilíbrio, existem monarquistas como Wesley, o Piva, e existem marxistas da outra ponta. E eu acho que essa extrema liberdade com que nós soubemos conduzir as nossas relações entre pessoas, portanto, tinha um outro cimento, que era o quê? Era a afetividade. Que a marca d'água desse grupo é que a vida foi uma experiência feliz, quer dizer, foi bom ter vivido, foi bom ter sabido olhar a vida por esse modo amplo, variado, que eu diria, que modo é esse? Como nós chamamos esse modo? Um modo generoso. Eu acho que isso nós fomos, quer dizer, nós não excluímos. Você mesmo disse, quantos militantes, né, existem no grupo e quantos diletantes, né? É um grupo que tem mais diletantes e jamais nenhum diletante no grupo foi excluído. Entende? Porque a comunhão se dava muito mais do que na prática artística, e sim nas relações interpessoais e no afeto que nos unia. Então, voltar a esse, quer dizer, revisitar esse afeto, tantos anos depois, é motivo de festa. E você nota, está todo mundo muito feliz. Alucinações pendiam fora da alma, protegidas por caixas de matéria plástica, eriçando o pelo através das ruas iluminadas e nos arrabaldes de lábios apodrecidos. Na solidão de um comboio de maconha, Mário de Andrade surge como um lótus, colando sua boca no meu ouvido, fitando as estrelas e o céu que renascem nas caminhadas. Noite profunda, de cinemas iluminados e lâmpada azul da alma desarticulando aos trombolhões pelas esquinas, onde conheci os estranhos visionários da beleza. Já é quinta-feira na Avenida Rio Branco, onde um enxame de arpias vacilava com cabelos presos luminosos e minha imaginação gritava no perpétuo impulso dos corpos encerrados pela noite. Os banqueiros mandam aos comissários lindas caixas azuis de excrementos secos, enquanto 1 milhão de anjos em cólera gritam nas assembleias de cinza: ó cidade de lábios tristes e trêmulos, onde encontrar asilo na tua face? Um filme que mostra a violência do cangaço. A morte comanda o cangaço. Cine Brasil, hoje às 11 da noite. Assista agora Viola Minha Viola.